Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia, com essa alegria de estarmos juntos, desse encontro, o qual todos os dias estamos aqui, de segunda a sábado, nos encontrando, nos comunicando virtualmente, eu daqui, você aí assistindo meus vídeos, trazendo esse entendimento para cada um de nós, essa revelação, o qual todos os dias, graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos para aprendermos, para adquirirmos esse entendimento, esse conhecimento da parte de Deus. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Vamos entender, amados? E o tema da nossa mensagem, o texto inicial se encontra lá em Isaías capítulo 1, eu vou ler do 11 ao 16. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, que lhes pediu que pudessem aos pés em meus átrios. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Mas o relato aqui é muito claro, diante de Deus. Deus diz claramente através da boca do profeta Isaías que está cansado de receber sacrifícios, ofertas, abluções, não quer mais suas festas cerimoniais, seus rituais, aqueles sacrifícios qual eram ofertados, os quais eram apresentados, pediam para estar diante de Deus, pediam para estar na presença de Deus, mas tinha esses sacrifícios, esses holocaustos apresentados, e Jesus disse: chega, eu não quero mais, eu não me alegro com essas coisas, afastai de mim todas essas oblações, todos esses rituais, todos esses cerimonialismos. Deus se manifesta, amados, mostrando não ter mais contentamento, em receber aqueles rituais, em trazer para si aquelas coisas, aquele movimento, aquele faz de conta, porque levava aqueles sacrifícios, mas era um povo que estava cheio de ódio, era um povo que estava sempre praticando mal, era um povo que sempre, para chegar a Deus, tinha que ter sacrifício, tinha que ter derramamento de sangue. Então Deus disse: chega disso, isso eu não quero mais, Então, amados, será que hoje, após o sacrifício da cruz, no qual foram abolidas todas as ordenanças que foi um dia posto na lei, Deus aceitaria novamente algo que ele tratou de por fim, algo que ele fez, mandou o seu filho, veio em carne, em si mesmo, para que fosse, cumprido, para que tivesse o fim, que uma nova aliança, sem esse sacrifício, sem esse rudimento, viesse ser levantada? Será que após a sua morte, será depois da sua cruz, ele quer novamente isso? Se ele falou que dessas coisas ele não quer ver, que não fossem pela vista dele, que ele não se agradava mais desses rituais, dessa cerimônia. Mas e o povo continua fazendo, o povo gentil continua fazendo,
algo que nem participavam nessa época e hoje querem participar. Então lá em Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então você está crendo em quê? Você está crendo nas cerimônias, no que está posto, no que se levanta, né, como algo santo, como algo que vai te trazer benefício diante de Deus? Ou você quer viver de forma digna, né, sem rudimento, sem essa lei? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a justificação é no seu crer, é no que você acredita, é pela sua consciência. Então, se Deus já profetizou que não visava mais rituais, os quais eram apresentados na lei, o qual era apresentado por aquele povo, porque ele mesmo não teve, né, o discernimento de mandar ter o fim, de ser cumprida aquela lei. Então, porque hoje ainda as pessoas, o povo gentil, os cristãos, fazem esse tipo de cerimonialismo? Então, o qual Deus não instituiu para nós fazermos, a religião impôs para que os gentios viessem fazer. Então, a ceia, trazendo agora para o nosso tema, né? Eu já li algo para vocês entenderem. Então, a ceia não foi instituída por Deus. Não foi. O que foi instituído, né? A ceia não foi instituída para o povo gentil fazer. O que foi instituído por Deus, quando Moisés apresentou, quando teve, né, a entrega daquelas ordenanças em pedra, o que Deus ordenou foi que eles fizessem de ano em ano a Páscoa judaica. Não a ceia, mas sim a Páscoa judaica. Essa Páscoa, mas era um jantar. Era um jantar o qual as famílias se reuniam, né, com seus familiares, onde eles procuravam um cordeiro ou um cabrito para ser sacrificado, né, para que eles viessem cear, para que eles viessem jantar, para que a Páscoa judaica fosse realizada naquele dia. E quando aí muitos devem me perguntar assim: mas Deus não impôs, e por que Jesus ceou? Jesus participou dessa ceia. A ceia que lá colocaram, né, no livro na Bíblia, né, no livro sagrado, foi colocado, né, o autor colocou lá como título Santa Ceia. Mas na verdade o que aconteceu foi a Páscoa judaica. E Jesus, por ser judeu, por estar dentro daquelas ordenanças, sim, participou, porque ele era judeu. Ele participou desse jantar e naquele momento ele teve a oportunidade de, né, demonstrar o que iria acontecer aos seus discípulos. Então, a Páscoa judaica foi instituída, foi dada a Moisés, né? Porque era uma ordenança da lei e era feita anualmente, todos os anos, né? Não é de mês em mês, era todos os anos, uma vez só, que era apresentada essa Páscoa. E essa Páscoa, mas teve um porquê. Lá em Êxodo 12:21 diz: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito, como já falei, né, para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. A ceia, a qual hoje conhecemos, né, Deus deu a ordem a Moisés para que cada família, né, fossem procurar um cordeiro ou um cabrito, né, para sacrificar, para que eles viessem ter o jantar, para que eles viessem celebrar a Páscoa.
Então, no dia em que Deus ordenou ao povo que celebrassem essa Páscoa, esse jantar, que mandou ir procurar um cordeiro, ter para si um cordeiro ou um cabrito e sacrificassem, né? Para ter o seu jantar, para ter aquela Páscoa, ele ainda deu uma ordenança para que eles pegassem aquele sangue, o sangue do sacrifício, e ungissem, colocassem lá, passassem nas entradas das portas, aonde estivesse fazendo essa ceia, onde estivesse fazendo esse jantar, essa Páscoa, colocasse esse sangue do novilho, né, do animal. Para quê? Naquele dia, amados, o qual Deus ordenou para que aquele povo viesse ter essa Páscoa, ter esse jantar e fizesse isso, não saísse para fora. Por quê? Porque a casa que tivesse ungida estava livre do anjo assolador. Porque como sabemos e conhecemos a história, teve todo um processo para que aquele povo de Israel, aquele povo fosse liberto. Então foram várias tentativas a qual Deus deu ordem a Moisés para ir até Faraó, para que Faraó liberasse a saída do povo Israel do Egito. Então todas as vezes que Moisés ia até Faraó, lançava a proposta, lançava o que Deus tinha falado para ele, e Faraó, de boa, tá certo, eu concordo. Mas na mesma hora, quando Moisés ia ter com aquele povo, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. E Faraó, por obedecer aquele endurecimento que o próprio Deus colocou em seu coração, ia até Moisés anulando tudo. Não vai dar certo, eu não concordo, não vou liberar, eu não vou, deixar esse povo ir. E vinham as pragas, amados. Foram 10 pragas, 10 tentativas a qual Deus colocou. E o próprio Deus quis isso, porque o próprio Deus quis mostrar a eles, o seu poder, o que ele poderia fazer, que no momento em que ele quisesse libertar eles, ele libertaria. Mas enquanto não, eles iam continuar ali. Então, a última, o qual Moisés foi ter com o Faraó, disse que ia passar um anjo assolador e todos os primogênitos iam ser mortos. E o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então Faraó não aceitou a proposta, a qual Moisés foi ter com ele. Então, por isso que Deus ordenou essa Páscoa, para que eles viessem, estar dentro de casa com a sua família, com os seus parentes, mas a casa estava ungida. Ele mandou sacrificar, e com aquele sangue do animal oferecido, do animal que estava sendo apresentado ali no seu jantar, fosse colocado nas portas. E foi o que aconteceu. E quando chegou, amados, esse anjo assolador matou todos os primogênitos. Mas aquele povo de Israel, aquele povo de Deus, o qual estava sobre aquele mandado, aquelas ordenanças, que cumpriu direitinho, que estava dentro de casa, estava com suas portas lá ungidas de sangue, foram colocados sacrifício, fez a Páscoa, estava ali jantando, comemorando, passou e nada aconteceu. Mais uma vez Deus mostrando, a sua soberania, Deus mostrando que eles estavam guardados, não importava o que eles estivessem passando, mas Deus nunca os abandonaria, sempre estava guardado, sempre estava aos olhos de Deus. Lá em Êxodo 12:43 diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. Então, amados, a Páscoa foi ordenada, teve uma lei, a lei da Páscoa, era que só poderia comer essa Páscoa, só poderia participar desse jantar quem era judeu. Não poderia ser oferecida, nenhum estrangeiro poderia participar, não poderia comer da Páscoa a qual Deus ordenou, que eles viessem fazer. Então, amados, se a Páscoa, a qual era só para o judeu, que não poderia ser oferecida a nenhum estrangeiro, não poderia comer, os gentios eram estrangeiros, então os gentios não participou de maneira nenhuma dessa Páscoa. Não participou.
Então, a ceia apresentada nas chamadas igrejas não foi instituída por Deus. Por quê? Porque a ceia qual foi colocada aí, a qual diz que foi feita, era essa Páscoa. Era um jantar de Páscoa, a qual não poderia, né, ser oferecida e nenhum estrangeiro poderia comer. Então, os gentios não tiveram participação da ceia, da Páscoa. Não tiveram. Então, hoje trazem, né, como muitos conhecem como Santa Ceia, como Santo Sacramento, entre outras conhecimentos da religião. E quem trouxe para o povo gentil, para o cristão, foi a religião. Não foi Deus que ordenou para que viéssemos, né, participar. Porque foi uma Páscoa judaica, o qual era de ano em ano, mas somente para os judeus. Os estrangeiros não poderiam comer, os estrangeiros não tinham participação, e os gentios eram estrangeiros. Não teve participação e não deve ter participação, porque a Páscoa dos gentios foi a morte de Cristo. Cristo foi o cordeiro imolado que foi entregue. Cristo foi o cordeiro pascual, o qual todos com sua morte comemos e bebemos do sangue, né? Comemos do corpo, bebemos do sangue. Por quê? Porque através do seu sacrifício fomos alcançados, fomos renovados, fomos selados e uma nova aliança foi posta para o povo, né? Tanto para aqueles e tanto para os que foram alcançados, porque os gentios eram estrangeiros, não conheciam a Deus, mas através da nova aliança, através daquele sacrifício, fomos resgatados e fomos chamados para perto de Deus. Então, muitos devem se perguntar, mas Jesus ceou, então eu tenho que cear, né? Não importa se eu sou gentil, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou cristão, se eu sirvo a outra denominação, eu tenho que cear porque Jesus ceou. Amado, Jesus aqui era judeu, então ele sim poderia cear. Por quê? Porque ele era judeu, ele estava numa época o qual essa Páscoa estava sendo, né, comemorada, como eu já disse, a Páscoa judaica era de ano em ano, tinha essa celebração, então Jesus sim poderia participar. E pegando essa oportunidade, Jesus aproveitando essa oportunidade da Páscoa, ele apresentou o pão como seu corpo, o qual ia ser entregue, e o seu sangue, o qual ia ser derramado, né, que simbolizou aquele vinho. Então ele fez essa simbologia das coisas que iriam acontecer, o que estava por vir, que ele ia ser morto, que ele ia ser entregue, que seu sangue ia ser derramado em favor de muitos, que uma nova aliança ia ser selada. Então que tudo aquilo ia ter o cumprimento da lei, a lei ia deixar de vigorar. Para quê? Para que uma nova aliança, um novo pacto viesse ter vigor. Então Jesus poderia sim participar, mas nós gentios, mas o povo gentil da época não. Por quê? Porque eles eram estrangeiros. O povo gentil não conhecia a Deus, o povo gentil adorava deuses pagãos, eles não conheciam a Deus. Então aquele povo era estrangeiro para Deus, eles não poderiam participar, não poderiam comer. Então hoje, da mesma forma que nunca poderão participar, nunca poderão ter esse momento aqui, essa Páscoa, não poderão comer, não poderão participar, do mesmo jeito é hoje. Hoje o povo gentil não deve estar todo mês anunciando algo que Cristo estava simbolizando que iria acontecer. Será que será que todo mês ele é entregue, que todo mês seu sangue é derramado? Será, amados, que você faz uma simbologia como se, mesmo se todo mês não viesse a acontecer isso, vocês fazem uma simbologia como se Deus, se Jesus ainda fosse morrer, se que Jesus ainda fosse ser entregue, que o seu sangue fosse derramado. O seu sangue já foi, amados, derramado, o seu corpo já foi entregue. Hoje Jesus é Espírito. Não tem mais sangue, não tem mais corpo. Ele é Espírito, o seu corpo foi glorificado. Hoje ele é o próprio Deus, amados. Hoje ele age em nossas vidas espiritualmente, nos discernindo em tudo. Não que temos que ter comunhão com Deus se comermos um pedaço de pão e um copo de vinho. Não, mas a comunhão não é isso. A comunhão foi feita quando ele selou uma nova aliança com todos os seus escolhidos.
com aqueles que ele ia chamar para próximo dele. Então, a justificação, aquele momento, aquela purificação foi feita a partir dali. Não porque você todo mês come um pedacinho de pão que o padeiro faz, que você diz que é pecador. Não, amados, o que bebe cachaça, o que faz isso, o que se prostitui, não, mas isso não vai trazer santidade alguma. Por quê? Porque os gentios nunca foram chamados para essa Páscoa, para essa ceia, para esse jantar. Nunca. Eles não tiveram essa oportunidade. Eles tiveram a oportunidade de que na cruz, quando Jesus foi entregue, quando seu sangue foi derramado em favor de muitos, tiveram a oportunidade de ser aproximados, de ser resgatados para Deus. Foram chamados, foram tragos para perto de Deus, para ser participante da família espiritual. Lá em João 6,54 diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, mas nós já participamos disso. Nós já comemos e já bebemos do corpo e do sangue de Cristo, quando ele se entregou, quando ele derramou, quando ele se entregou por muitos. Ele não estava se entregando por nós gentios, mas através do seu sacrifício fomos resgatados, como já falei várias vezes aqui nessa mensagem. Fomos resgatados, fomos chamados, fomos escolhidos para Deus. Já éramos escolhidos, mas ele nos aproximou, ele nos fez reconhecer, ele fez com que viéssemos reconhecer o seu poder, a sua glória, viéssemos através da sua palavra ter o conhecimento de Deus. Então, mas ele nos ressuscitaria no último dia, ou seja, através daquela participação, através daquele ato o qual Deus fez, o qual Jesus se entregou, no último dia ressuscitaremos. Por quê? Porque este corpo se acabará, mas o nosso espírito está diante de Deus, está com o Pai. Esse corpo aqui, esses olhos fechará, mas os nossos olhos espirituais, o nosso espírito já estará lá com Deus. Deus o recolhe, como diz Eclesiastes 12:7. Eu acho que, se eu não me recordo, deixa eu só confirmar. Eclesiastes. Deixa eu só ver, mas se é 12:7. Para não dizer algo que não tem, que eu não estou falando verídico. Realmente, lá em Eclesiastes 12:7 é a chave disso. O pó volte à terra, ou seja, esse corpo volte à terra de onde veio, como o próprio Deus fez o homem através da terra, do barro, né? Volte para lá, ou seja, esse corpo morreu, vai ser enterrado, vai voltar à terra novamente. Mas o espírito volte a Deus, que o deu. Então o nosso espírito é de Deus, então vai voltar para Deus. É por isso que ele fala: quem come e bebe do meu sangue, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Então, através daquele sacrifício, através da entrega de Jesus, através do tetelestai, participamos dessa carne, de comermos a carne e bebermos do sangue. E no último dia somos ressuscitados, porque esse corpo acaba, esse corpo morre, esse corpo volta à terra, esse corpo vai se acabar, mas o espírito, esse volta a Deus que o deu, porque o nosso espírito não é nosso, é de Deus. Então, amados, é carnalmente, esse ato que estão fazendo não é ato espiritual, é carnal, é fisicamente, né? Crer que a sua carne foi dilacerada e o sangue foi derramado na cruz foi uma Páscoa eterna. Então Jesus simbolizou a última ceia, porque seria o fim daquele pacto, né? Um novo pacto seria selado. Em tudo que Jesus fazia era uma simbologia. Tudo que ele falava era uma parábola. Ele nunca falou, né, assim de cara, de imediato, como eu estou falando claramente com vocês. Sempre era em exemplos, sempre era em parábolas, sempre era em acontecimentos que nunca aconteceu, mas ele estava ali falando para que o povo viesse a entender, para que o povo viesse a acordar.
Mas o povo não entendia. O povo ainda ia questionar: Senhor, por que você falou isso? Senhor, por que você disse isso? Então, mas é muito difícil para que o povo venha entender isso. Então, para que você venha entender que a sua ceia foi na morte de Deus, você tem que ter olhos iluminados, você tem que pedir revelação a Deus, você tem que ter esse entendimento. Jesus foi o cordeiro imolado, a Páscoa, né? A Páscoa, a nossa Páscoa. Então não temos mais que estar fazendo todo mês, né, essa demonstração, porque Jesus fez uma simbologia do que ia acontecer. Lá em Efésios 5,14 diz: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então se apresenta todos os meses suas santas ceias, suas hóstias, mas tem suas consciências cheias de maldade, suas consciências cheias de pecado, que nunca está agradando a Deus, que é um pecador, que é isso, que é aquilo outro. Fazem seus sacrifícios, mas temem perder a salvação. Isso é relato, isso é verdadeiro. Declaram ser mais que vencedores, porém vivem em luta constante com o ser chamado diabo. Porque eu já tive um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui na descrição aqui em cima, né? Que o príncipe deste mundo seria expulso, e esse príncipe era Jesus. Então, todo dia o povo luta com esse ser espiritual chamado diabo. Então, como é que você se diz ser mais que vencedor? Que você sempre está lutando, mas nós lutamos sim, todos os dias temos uma luta travada, mas é com a nossa carne, com os nossos desejos, com as nossas más atitudes. É isso, todos os dias temos sim essas lutas. Por quê? Porque andamos com essa luta, andamos com esse diabo que é a nossa carne, esse daimon ruim, esse daimon mal que está dentro de cada um de nós. É tempo de acordar, a palavra diz, é tempo de acordar, é tempo de deixar já esses rudimentos da lei e viver em Cristo em plena perfeição, se vendo perfeito, se vendo um salvo, se vendo perfeitamente em Cristo Jesus, porque é isso que Ele quer ver de vocês, é isso que Ele espera, não rudimentos, não sacrifícios, não paga preço, porque isso Ele já falou lá no início, como eu falei em Isaías, dessas coisas Ele não se agrada mais. Ele quer você confessando que vive perfeitamente, que você és obra do Senhor, que você és perfeito, vitorioso, que tudo você pode, que você vive uma vida inteiramente para Deus. Em tudo você vê o mais perfeito agir do Pai. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Pai, que revelação, que palavra, Pai, poderosa, maravilhosa, de bom entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade, com os amados irmãos, de entendermos, de termos o conhecimento, de estarmos aqui participando juntamente dessa mensagem, desse momento maravilhoso que nos revela, que nos dá entendimento, que abre os nossos olhos espirituais, que o véu venha sair, que os olhos cada vez mais venham ser iluminados para o teu entendimento, para essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque eu me sinto saciada pela tua palavra, por esse momento, e que hoje, Pai, eu sei que no último dia este corpo acabará, os meus olhos fechará aqui, terreno, mas o meu espírito estará diante de ti, porque o meu espírito é teu. O pó volte à terra e o espírito volte a ti, que o deu. Então, o nosso espírito é teu, Pai. Então, no último dia, o Senhor nos ressuscitará. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, abençoados? E você que assistiu esse vídeo aqui, até aqui, não se esqueça de dar seu like, de compartilhar e de se inscrever. E quando for se inscrever, amados, não se esqueça, né? Não se esqueça de se inscrever e ativar, né? Para receber todas as notificações, ativar o sininho lá, para que toda vida que um vídeo novo chegar no canal, o YouTube venha te notificar que foi posto um novo vídeo. Amados, você que não sabe, né, se inscrever no canal, eu tô deixando algo bem bacana para que seja mais fácil para o uso. Então, no fim da mensagem, no fim do conteúdo, quando eu encerrar esse vídeo, essa mensagem,
Nesse cantinho aqui vai estar uma fotinha, né? Uma fotinha lá do canal Cristo Essência da Graça. Aqui em cima vai ter um videozinho de sugestão para que você não tiver assistido, você assistir. E aqui nesse cantinho aqui vai ter essa fotinha. Então você clica lá e já vai aparecer o nome inscreva-se. Então você já se inscreve, ativa o sininho e vamos curtir, vamos assistir, vamos compartilhar esse alimento, esse estudo maravilhoso que todos os dias temos a oportunidade de nos ter revelado em nossa mente, em nosso entendimento, e que possamos estar aqui todos os dias passando para os demais irmãos que sempre estão esperando esse alimento para se alimentar, para se fortificar mediante a palavra de Deus. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.